A poesia, sabe? Né? Tangencia a poesia, é uma coisa muito bonita. Tá claro? Veja, quando ele está discutindo Hegel, percebe? Ele já começa a discutir, não é o que a ontologia não deve ser. Ele já começa a apresentar elementos do que ele acha que a ontologia deve ser, tá certo? O Hegel já tem elementos de uma autêntica ontologia. E quando ele passa para o capítulo do Marx, aí ele já está expondo os princípios ontológicos, o capítulo chama assim, os princípios ontológicos fundamentais do Marx, né? Então ele já está expondo o que vai ser os princípios ontológicos que ele vai tentar desenvolver em seguida. O capítulo do Marx é um capítulo um pouco maior do que o capítulo do Hegel, não é tão claro quanto o capítulo do Hegel, é um capítulo que ele não deu a redação final, tá certo? E ele vai fazer uma longa discussão, longa, 80, 90 páginas, sobre o processo de desenvolvimento do próprio Marx. O capítulo é muito interessante. Ele vai discutir todos os textos fundamentais de Marx e Engels, todos, tá certo? Desde os manuscritos de 44, a ideologia alemã, a Sagrada Família, tá certo? A miséria da filosofia, o manuscrito, o Manifesto Comunista, o 18 Brumário, né? Os Grundrisse, depois ele vai discutir o Capital, crítica ao programa de Gotha. Ele faz um panoramão da obra do Marx, tá certo? Volto a dizer, veja, ainda sob a forma de rascunho, portanto tem muita coisa mal escrita, tem coisa que não é muito clara, tá certo? Tem passagens que são, enfim, que você tem que ler várias vezes para tentar entender o que tem, tá certo? Mas é um texto em que ele vai assentar fundamentalmente o seguinte, veja, qual que é a grande revolução que o Marx traz? A descoberta ontológica que o Marx vai fazer em 43, 44 é de que tudo é um processo histórico, tudo. Então, desde o inorgânico, desde a matéria inorgânica até a matéria orgânica, até o ser social, até a matéria social, tudo é um processo histórico. A historicidade é a categoria ontológica universal. Nada existe que não seja um processo histórico. Desde a coisa mais singular até a coisa mais universal, tudo é um processo histórico. E, portanto, tudo que a gente vai conhecer, qualquer coisa que a gente vai conhecer, significa conhecer um processo histórico. Portanto, tudo que a gente vai conhecer tem que ser assim. Como é que surgiu o objeto, como é que ele se desenvolve e qual vai ser o futuro do desenvolvimento. Se eles aparecem, nos aparecem, tá certo? E a partir daí ele vai dizer que o método marxiano, né, de investigação é um método genético, ele sempre parte de onde surge, como se desenvolve e quais as tendências de desenvolvimento identificáveis no presente desse objeto de investigação. E ele vai argumentar a tese de que, portanto, né, o materialismo ele consegue, pela primeira vez, produzir um sistema filosófico, uma concepção de mundo superior ao idealismo. Deixa eu fazer um parênteses, senão essa coisa vai ficar muito nebulosa. Olha que legal. Se a gente pegar na história da filosofia, peguem desde Parmênides, lá nos gregos, lá atrás, vem até Hegel. A gente nunca teve, de Parmênides a Hegel, a gente nunca teve um sistema filosófico materialista que fosse superior ao sistema idealista. Nunca. Os grandes sempre foram idealistas. E os que a gente chama de materialista, a gente força a barra para dedéu. Porque os que são materialistas, ou dizem, como Epicuro, por exemplo, que Deus não existe, ou então são materialistas porque eles vão dizer que o homem é parte da natureza. Mas todos eles concordam, tá certo, que no ser social, na sociedade, a ideia determina a existência, a ideia determina a matéria. Portanto, no fundo, eles são idealistas também. Mesmo os materialistas, mais materialistas, quando chegam para explicar a existência humana, tá certo, dizem que o espírito é que vai determinar, que a ideia é que vai determinar. Tem uma pequena exceção, que são alguns materialistas dentro do iluminismo no século XVIII. Mas tem uma pequena exceção que não cancela isso que eu estou dizendo para vocês. Porque também, claro, esses materialistas, que são mais materialistas, radicalmente mais materialistas, são muito menores do que Kant, são muito menores do que Rousseau, são muito menores do que o Hegel, tá certo? Mas ali você já tem um materialismo que já é, digamos, mais puro, tá certo que não é? Mas isso é ali, na véspera do Hegel e na antevéspera do Marx. Por que isso é assim? Veja, o Lukács cita o Engels, ele vai dizer, veja, o que acontece é que enquanto você tem, tem que ir para trás um pouco, bastante para trás, aguentem, tá certo? A explicação é importante, eu vou, mesmo que a gente atrase um pouco, mas é importante. A gente saia daqui tipo 2 da manhã, mas o atraso é importante, entendeu? A matéria é importante. Olha que legal, ó. O que está acontecendo? Quando a gente tem o surgimento da sociedade de classes, e eu prometo discutir essa questão a partir do Lukács amanhã de noite, tá certo? Então eu volto a discutir isso.
Mas quando eu tenho o surgimento da sociedade de classe, eu tenho o surgimento de uma situação histórica nova. Pela primeira vez, quem trabalha consegue produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência, porque agora apareceu a agricultura e a pecuária. Com a agricultura e a pecuária, a produtividade do trabalho aumenta e a capacidade de trabalho excede a necessidade do indivíduo que está trabalhando. Então surge uma categoria ontológica, uma categoria econômica nova que não existia antes, que é o trabalho excedente. Só vale a pena a exploração do homem pelo homem quando você tem um trabalho excedente. Se o trabalhador não consegue produzir aquilo que é indispensável para a sua sobrevivência física, não vale a pena explorar esse trabalhador. Ele não tem nada de excedente para ser acumulado. Tranquilo isso? Tranquilo? Então veja, sempre que você tem o trabalho excedente e você tem uma situação histórica em que a humanidade, em que o trabalho excedente que é produzido não é suficiente para atender a todas as necessidades de todos os indivíduos, você tem uma coexistência entre trabalho excedente e carência. Se você distribuir igualmente, você está distribuindo igualmente a miséria. Não tem para todo mundo. Você está distribuindo igualmente a carência. Tranquilo? Veja, se você distribui igualmente tudo que produz, se tudo que é produzido é consumido porque não tem para todo mundo, não sobra para desenvolver as forças produtivas. Então, numa situação histórica em que você tem carência e você tem trabalho excedente, o desenvolvimento das forças produtivas é muito lento, porque não sobra nenhuma riqueza social para você investir no desenvolvimento das forças produtivas. As forças produtivas vão se desenvolver na medida em que a sociedade vai lentamente aumentando, biologicamente vai lentamente aumentando, você tem mais trabalhadores, você tem mais trabalho excedente, você pode aprofundar a divisão social do trabalho, mas tudo isso só é possível muito lentamente, porque você tem que contar com o desenvolvimento populacional. E isso significa que o desenvolvimento das forças produtivas é muito baixo. Todavia, quando aparece a sociedade de classes, e a gente vai discutir isso amanhã de noite, quando aparece a sociedade de classes, pela primeira vez você tem uma sociedade que, por mediações que eu prometo discutir amanhã, então muito mistério que eu vou esclarecer amanhã, espero, tá certo? A sociedade de classes possibilita que a classe dominante acumule uma quantidade de riqueza tão grande que, por mais perdulária que a classe dominante seja, e ela é sempre perdulária, ainda sobra para desenvolver as forças produtivas, porque ela vai desenvolver os seus negócios, vai desenvolver a sua propriedade privada e, com todas as mediações possíveis e necessárias, ela vai desenvolver as forças produtivas. Então a sociedade de classes desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente que uma sociedade igualitária. Então, toda vez que uma sociedade de classes encontra com uma sociedade igualitária, a classe dominante com seu exército domina a sociedade igualitária e transforma a sociedade igualitária em fonte de lucro para ela, a classe dominante. E com isso, a sociedade de classes vai se esparramando pelo planeta Terra, até que, com o mercado mundial gerado pelo capitalismo, grandes navegações, etc., a gente vai ter o mundo se transformando no mundo inteiro capitalista. E quando a gente chega no século XX, de fato, as últimas formações pré-capitalistas primitivas, que eram os esquimós, tribos na Amazônia e coisas que desse tipo, desaparecem da face da Terra, tá certo? E o planeta vira de fato todinho sob o sistema do capital. Né? Então veja, por que isso aconteceu? Porque o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade de classe, ela é muito mais rápida, o desenvolvimento é muito mais rápido, muito mais eficiente do que na sociedade primitiva. Então, quando um encontra com a outra, a sociedade de classe domina a sociedade primitiva, destrói a sociedade primitiva, transforma ela em fonte de lucro e a sociedade de classe se generalizou. Claro que isso não é tão direto quanto eu estou dizendo, você tem um feudalismo no meio, você tem um modo de produção asiática, mas essa é a tendência histórica universal, tá certo? Que acaba predominando lá na história. Todavia, isso traz um problema. Veja, toda classe dominante, ela tem que transformar aquele trabalho que ela tira, aquele trabalho excedente que ela expropria dos trabalhadores, ela tem que transformar em ouro e prata para poder acumular. Se você tem trigo, tá certo? Você não pode acumular trigo estraga. Você não pode acumular vinho estraga, né? Então você tem que transformar em ouro e prata. E a única forma de você transformar esse trabalho excedente em ouro e prata é através do comércio. Não tem outra saída. Então toda a sociedade de classe necessita do mercado para a classe dominante acumular riqueza e, portanto, para a sociedade de classe funcionar. Veja, o problema é que quando a gente passa pela Revolução Industrial, portanto, quando a gente passa por Hegel, quando a gente passa pela Revolução Industrial, a situação de carência desaparece. Pela primeira vez, a humanidade consegue produzir mais do que a humanidade todinha precisa. E você passa a ter uma situação histórica na qual a produção é muito maior do que a necessidade. E as crises econômicas começam a acontecer, não é porque falta mercado e falta produto, não é porque falta produto ou falta matéria-prima, é porque falta mercado.
As crises passam a ser crises de superprodução. Aquilo que era para ser abundância, a gente produz mais do que a gente precisa, vira um ciclo de crises que depois vai desameaçar, a partir de 1970 vai virar uma crise estrutural, e o resultado disso é que a gente tem, desde o fim da Revolução Industrial até hoje, mais anos de crise do que de prosperidade econômica no capitalismo. Por que isso? Porque a abundância torna o mercado absolutamente inoperante. Porque com a abundância, veja, a oferta é maior do que a procura, o preço vai lá embaixo, a produção, para o lucro, a produção da mais-valia fica inviabilizada. Eu volto com isso com mais cuidado, prometo. Mas deu para entender a linha geral? Por que eu estou dizendo isso? Veja, porque enquanto a sociedade de classes era a forma mais eficiente de desenvolver as forças produtivas, veja, o que é uma sociedade de classe? É uma sociedade na qual a classe dominante organiza toda a produção e organiza toda a sociedade. Organiza do ponto de vista dos valores, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da organização social, do ponto de vista do urbanismo, da arquitetura, e organiza, e faz tudo isso porque ele organiza a produção, obriga o escravo a produzir, o servo a produzir, o proletário a produzir. Veja, isso significa que na vida cotidiana é a ideia, o projeto da classe dominante, os valores da classe dominante que organizam a vida social. Então, enquanto as sociedades de classe eram indispensáveis para desenvolver as forças produtivas, veja, é a ideia, o projeto da classe dominante, os valores da classe dominante que predominam sobre toda a sociedade. Então, na vida cotidiana, a ideia organiza a vida, percebe? Então, claro que os sistemas que parecem mais verdadeiros, que vão explicar melhor a realidade, são sistemas que dizem, olha, é a classe dominante, tá certo, que organiza a produção e organiza a partir da sua ideia, dos seus valores, da sua concepção de mundo. Então, a ideia organiza a vida. Então, nesse período histórico, o idealismo é insuperável. Porque o idealismo corresponde a uma concepção de mundo que explica a vida cotidiana, explica a realidade cotidiana. Foi muito rápido? Repito. Está claro? Tá? Veja, quando a gente passa pela Revolução Industrial e a abundância lança o mercado em crise, e pela primeira vez você tem a possibilidade e a necessidade histórica de superar o mercado, portanto de superar a propriedade privada, para a gente chegar num modo de produção que se desenvolva plenamente, isso eu vou discutir com vocês longamente, tá certo? Porque o Lukács vai fazer uma lição longa sobre isso. Então, na medida que isso acontece, pela primeira vez é possível uma crítica da classe dominante a partir do trabalho que produz a riqueza de toda a sociedade. Então, e veja, isso tem toda a economia política burguesa, lembra que vem antes, que já vai descobrir o trabalho, a mais-valia, tá certo, como fundante de toda a riqueza capitalista, e tem o Hegel dizendo, olha, a humanidade aprende pelo trabalho. O Hegel vai entender o trabalho de uma forma muito idealista, eu vou mostrar para vocês. Muito idealista não, plenamente idealista, tá certo? Mas ele está dizendo, é o trabalho, né? O David Ricardo está dizendo também, é o trabalho, tá certo? O Marx vai pegar isso e vai dizer, peraí, então o trabalho é a categoria fundante do mundo burguês e é fundante de toda a história humana, que é a virada que vai ser de 43, 44, quando ele descobre o trabalho como categoria fundante. Eu vou falar sobre isso bastante também. Então, a partir daí, veja, o materialismo passa a ser a primeira vez que você tem a possibilidade histórica de ter uma concepção de mundo materialista que vai explicar o mundo melhor do que as concepções idealistas. É a primeira vez, vai ser com Marx e com Engels, que você tem um sistema filosófico materialista que tem condição histórica de explicar melhor o mundo que a gente vive do que as concepções idealistas. Todas elas burguesas, tá certo? Por mais radical que seja, todas elas burguesas. Tranquilo? Então veja, o que o Lukács está dizendo é no capítulo do Marx, o que a gente vai encontrar é, veja, no Marx a gente tem pela primeira vez a humanidade olhando para si própria e dizendo, ó, eu sei como é que eu surgi, eu sei como eu me desenvolvo e eu sei como entender minhas necessidades e possibilidades presentes. E eu sei como surgir porque é o trabalho categoria fundante. E aí o Marx e o Engels vão contar toda a história da humanidade, do jeito que eles conseguem contar, porque tem muita informação histórica que a gente vai descobrir depois, tá certo? Veja, essa parte do conhecimento da humanidade, de como a gente surgiu, está se desenvolvendo tanto, que eu diria para você uma boa parte do que o Lukács diz na ontologia, na década de 60, sobre o desenvolvimento do ser humano primitivo, veja, a concepção ontológica geral, eu estou confiante que está correta, mas os exemplos históricos são completamente infundados, tá certo? Depois eu discuto melhor isso com você, porque como a humanidade se desenvolveu, as descobertas são absolutamente fantásticas. Eu tenho a impressão que eu tenho que daqui a 10 anos, muito do que hoje a gente considera bastante seguro está completamente mexido, tá certo?
mas que o trabalho é categoria fundante, me parece que mantém todas as descobertas contemporâneas, tem descobertas incríveis. Amanhã de noite a gente mexe com isso, tudo dando, se der tudo certo. Ou se vocês não tiverem outras questões para apresentar. Então veja, no capítulo do Marx, ele vai dizer, olha, qual que é a grande sacada do Marx? Primeiro, o ser humano é um processo histórico que decorre do desenvolvimento histórico da vida, já tem, tá certo? Já está surgindo Darwin, tá certo? Logo em seguida, né, aparece o Darwin, então no final da vida eles já sabem como contar a história da vida através da sobrevivência do mais apto, como é que chama? Da seleção natural, tá certo? E eles já estão temos primeiros indícios, tá certo? Que existe uma história do universo e que o universo não é apenas a Via Láctea, isso que a gente enxerga. A descoberta que, de fato, o universo é um processo histórico vai se dar na virada do século XIX para o século XX. O Engels e o Marx e o Engels já não estão mais vivos, tá certo? Mas o grande momento vai ser quando o Einstein pinta com a teoria da relatividade e o Hubble vai fazer a descoberta de que há 14 bilhões de anos atrás toda a matéria e energia no universo estavam concentrados num único ponto, tá certo? Aí, pela primeira vez, tem um indício claro, né? uma indicação clara de que tem uma história da matéria inorgânica que vai dar origem lá na frente à matéria biológica, que vai dar origem lá na frente ao ser social. Mas essa ideia de que tudo é histórico, portanto, não era como Hegel dizia, tá certo? Tudo é histórico, essa ideia vai sair do Marx e do Engels, e ele vai dizer, ó, isso aí é a grande sacada, é a grande contribuição que o Marx e o Engels dão. Tranquilo? Então veja, quando ele termina de fazer o balanço, ele meio que delimitou o terreno dentro do qual ele vai fazer a parte sistemática. Ele já fez a crítica ao neopositivismo, ele fez a crítica junto com o neopositivismo ao neocantismo, ele já fez a crítica ao Hartmann, já fez a crítica ao Hegel, já fez a crítica aos existencialistas, tá certo? Nesse meio tempo, ele está fazendo crítica, o que ele chama de marxismo vulgar, que é o autosserenismo que está surgindo na França na década de 60, tá certo? Que ele conhece só o início, e o stalinismo que ele conheceu muito bem, que ele chama tudo de marxismo vulgar, tá certo? Então no meio ele está batendo nesses caras o tempo inteiro, né? E aí finalmente ele vai para a parte sistemática. Veja, aí o texto é muito interessante. Ele começa o capítulo do trabalho dizendo, veja, segundo Marx, o trabalho é a categoria fundante, é do trabalho que sai o ser social, do trabalho é que sai a história da humanidade. Mas se do trabalho sai a história da humanidade, então o trabalho tem que ser anterior à história da humanidade. Se ele é anterior da história da humanidade, tem que pertencer à natureza, ele não é social. E isso não é verdade. Ele vai dizer o trabalho é a primeira categoria, depois eu vou me explicar por que primeira. A primeira categoria social e faz parte do ser social. Então, o trabalho só pode existir quando surge o ser social, e todavia ele é fundante do ser social. Por quê? Como é que é possível explicar isso? Ele vai dizer, olha, isso não é um problema filosófico, ele vai dizer, isso é um problema científico. A ciência que vai dizer pra gente quando surgiu a primeira formação humana, a primeira sociedade humana, como era essa sociedade humana. Não dá pra gente filosoficamente deduzir isso, isso não é dedutível filosoficamente. Ele vai falar toda vez que a filosofia se meteu a besta, não é com a palavra dele, não é assim, né? Mas toda vez que a filosofia se meteu a besta para dizer para a história como a história deveria ter sido feita, tá certo? Ter acontecido, a filosofia se arrebentou. E ele cita sempre, né, a igreja dizendo que a Terra é o centro do universo, que o Sol gira ao redor da Terra. Toda vez que você deduz a natureza a partir de um pressuposto filosófico, né, ou mesmo a vida humana a partir do pressuposto filosófico, tá certo? Vem besteira, tá certo? A filosofia se arrebenta. Pô, no direito vocês têm isso pra dedéu, tá certo? A essência humana que vem, tá certo? Esse negócio não funciona, tá certo? De fato, é uma deformação da história, né? Você diz pra história como ela deveria ter acontecido, né? Além de tudo, uma arrogância, tá certo? Infinita, né? Mas veja, ele vai dizer, e se a gente olhar para a história, né, o que a gente tem de informação científica é que as primeiras formações humanas, e aí ele vai se basear no principal antropólogo marxista de esquerda, né, um grande antropólogo, chamado Gordon Childe, que produziu o fundamental dele na década de 40 e de 50, que é quando o Lukács estava mexendo com isso para valer, tá certo? E ele vai dizer, veja, o que o Gordon Childe mostra, o que a ciência, a antropologia mostra, é que as primeiras formações humanas eram formações muito primitivas, mas já era um grupo de indivíduos que eram capazes de trabalhar e eram capazes de falar entre si, que tinham a linguagem. Ele vai falar, veja, se você não tem a linguagem, você não pode ter pensamento abstrato.
Se você não tem pensamento abstrato, você não pode ter o trabalho, porque o trabalho é sempre a objetivação de uma teleologia, de um projeto ideal que você tem na cabeça. E você só pode ter linguagem, só pode ser trabalho, se tiver um grupo de indivíduos vivendo socialmente, tendo uma relação social. Um indivíduo sozinho não vai ter fala nunca, não vai ter linguagem nunca. Então ele vai falar, não dá pra gente dizer qual era a formação social mais primitiva, quem vai dizer é a ciência, mas o que dá pra gente dizer é que essa formação social tem que ter, no mínimo, minimorum, a fala, a linguagem, o trabalho e as relações sociais, tem um grupo de indivíduos. E ele vai dizer, se a gente pegar a linguagem, se a gente pegar o trabalho, se a gente pegar as relações sociais, se tudo isso tem que surgir conjuntamente, se o ser social já vai surgir como um complexo, formado pelo menos por esses três complexos parciais, o trabalho, as relações sociais e a linguagem, se isto é assim, por que o trabalho é fundante? Se não é anterior, tá certo? É fundante porque é no trabalho que o ser humano vai produzir novas necessidades e possibilidades que vão jogar a história para frente. A linguagem vai ter que se desenvolver correndo atrás das necessidades e possibilidades que o trabalho vai produzindo. E as relações sociais vão ter que se desenvolver a partir do desenvolvimento das necessidades e possibilidades que o trabalho vai produzindo. Ele vai dizer, o trabalho é a categoria fundante, não é porque ele vem primeiro, é porque o trabalho produz o novo que vai caracterizar a reprodução social. E ele vai dizer, veja, olha para a natureza. A gente tem no mundo inorgânico, a gente tem o que ele vai chamar de esfera inorgânica, a gente tem na esfera inorgânica processos químicos e físicos. Os processos químicos e físicos são sempre a transformação de um estado da matéria, de uma condição da matéria em outro estado. Então você tem, sabe, o hidrogênio junta com o oxigênio e forma a água. A água é diferente do hidrogênio e do oxigênio. Aí a água junta com o ferro faz o óxido de ferro. Então, na matéria inorgânica, você tem sempre processos químicos e físicos que vai dando sempre a origem a um outro, a algo diferente. E ele vai falar, este desenvolvimento da matéria inorgânica, ele vai dizer, né, na década de 60, hoje a gente sabe, sai de um estado da matéria que era muito simples e homogêneo. Lembra, na década de 60 ainda era o Big Bang, né? Que você tem toda a matéria concentrada num único ponto, aí você tem uma explosão. Hoje a gente sabe que não é exatamente assim, não foi exatamente uma explosão, mas teve uma gigantesca expansão, tá certo? Mas o que o Lukács conhecia era tinha uma explosão, e que portanto você sai de um estado da matéria que era muito homogêneo, que não tem nem separação entre matéria e energia, nem tinha ido prótons e nêutrons, só tinham elétrons e outras partículas. Veja, você sai para o processo que aquilo se desenvolve, tá certo? E através de processos químicos e físicos produz toda a tabela periódica. E isso a ciência descreve em detalhes, tá certo? Isso a gente sabe, obviamente tem muita coisa para ser conhecida, mas o processo a gente conhece, não tem mais mistério, tem muita coisa desconhecida, mas não tem mais mistério, tá certo? A gente vai falar, veja, deste processo de desenvolvimento em que a matéria inorgânica vai sempre produzindo um outro, surge um determinado patamar do desenvolvimento da matéria, que ele vai falar que surge a vida, e ele vai falar, mas isso tem um problema muito grave, a gente só conhece um caso de surgimento da vida e desenvolvimento da vida, que é o planeta Terra. E você fazer ciência em cima de um caso singular, necessariamente é uma ciência muito débil, mas é a única ciência que a gente tem, né? Não tem, é o único objeto que a gente tem. O dia que a gente descobrir vida em Marte, a gente está perto disso, vocês sabem disso. A hora que a gente descobrir vida em Marte, ou descobrir vida em outros corpos celestes, veja, a gente pela primeira vez vai ser capaz de fazer uma biologia que não seja só o caso da Terra, tá certo? E aí, claro, as coisas vão se tornar muito mais claras e muito mais desenvolvidas. Mas ele vai dizer, veja, o que vai caracterizar a reprodução biológica? Na reprodução biológica, você tem a capacidade da matéria, uma capacidade nova, depois eu vou explicar como, tá certo? Mas tem uma capacidade nova da matéria que vai produzir o mesmo. Goiaba da goiabeira que dá goiaba, tigre da tigre que dá tigre, tá certo? E o resultado disso é que você passa a ter a reprodução do mesmo, surge a reprodução biológica. Então veja, diferente do desenvolvimento da matéria inorgânica, da esfera inorgânica que produz sempre o outro, você tem a esfera da vida que vai produzir sempre o mesmo. E quando você vem para o ser social, você tem algo inteiramente distinto. Você tem um animal, que somos nós, os Homo sapiens sapiens, e nós, tá certo? Para se reproduzir biologicamente, a gente se organiza em sociedade. E a nossa história passa a ser a história de como a gente se organiza em sociedade para garantir a nossa reprodução biológica. Então você tem um modo de produção primitivo, você tem um modo de produção escravista, um modo de produção feudal, um modo de produção capitalista, e Lukács diria um modo de produção socialista, que eu vou deixar para trás, porque, tá certo, Lukács certamente estava errado nisso, tá certo, não tem mais dúvidas acerca disso. Então, veja, o resultado disso, ele vai dizer, veja, a reprodução do ser humano produz sempre necessariamente o novo.
E o novo vem necessariamente, os seres humanos querendo ou não, tendo consciência ou não, vem sempre necessariamente da forma como a gente transforma a natureza, da forma como a gente depois transforma a realidade, que é através do trabalho. E esse processo de transformação, depois vou mostrar como, transforma tanto a sociedade como transforma os indivíduos. Então ele vai dizer, veja, é no trabalho que surge a produção incessante do novo. E vai ser a produção incessante do novo que caracteriza o ser social em relação ao inorgânico e ao mundo biológico. E essa produção do novo se dá em todas as esferas. Na vida individual nunca você tem nada que se repita, na vida coletiva você não tem nada que se repita, né? A grande característica ontológica, a grande determinação ontológica do ser social em comparação às outras esferas ontológicas, ao biológico e inorgânico, é que a gente produz incessantemente o novo. E isso vem do trabalho. Tranquilo? Então ele começa a discutir isso no primeiro, segundo parágrafo do capítulo trabalho, no parágrafo 13. Esse parágrafo 13 não é que ele tem parágrafos, é que a gente para estudar foi numerando, né? Parágrafo 1, parágrafo 2 para fazer as anotações, análise imanente e tal. Então quando você chega no 13º parágrafo, né, contando primeiro, no 13º parágrafo, ele resolveu esse problema, esclareceu esse problema, e ele começa a dizer, tá bom, o que é o trabalho? E aí ele vai fazer uma discussão genial, tá certo? Ele vai mostrar como o trabalho é a categoria fundante da liberdade, categoria fundante do conhecimento, a categoria fundante das relações sociais, a categoria fundante da individualidade, e ao mesmo tempo ele vai mostrar que nenhuma dessas categorias são redutíveis ao trabalho. Não dá para a gente discutir ou entender o complexo da liberdade reduzindo o complexo da liberdade à relação do ser humano com a natureza, que é o trabalho. Ele vai dizer, não dá para a gente discutir o problema do conhecimento reduzindo o processo de conhecimento à relação do ser humano, que é a natureza, que é o trabalho. Ele vai dizer, veja, o trabalho produz necessidades e possibilidades que remete o ser humano a ações, a desenvolvimento de complexos, relações sociais, a pensamentos que necessariamente vão além do trabalho, que diz respeito às relações sociais, que diz respeito aos valores das relações sociais, que diz respeito ao conhecimento das relações sociais, e portanto que o trabalho funda o ser humano, mas o ser humano não é redutível ao trabalho. Portanto que a história humana é fundada pelo trabalho, mas não é possível você reduzir a história humana à relação do ser humano com a natureza, que é o trabalho. E a partir daí ele caminha, tá certo? Ele faz toda a análise do trabalho para mostrar como é que isso vai se dando. São 114 páginas, alguma coisa assim, e ao terminar essa análise ele diz, mas isso que eu estou dizendo para vocês é algo extremamente abstrato, não no sentido que a gente não encontra na história, mas no sentido que a gente vai encontrar isso em todos os momentos da história. Vou fazer um parênteses. O Lukács, depois do Marx, depois do Hegel, eles vão utilizar esse para abstrato em concreto em dois sentidos, e se a gente não prestar atenção a gente faz uma confusão medonha. Veja, o primeiro sentido é o sentido da vida cotidiana. Isto aqui é concreto, a minha ideia é abstrato. Concreto é aquilo que a gente tropeça, abstrato é aquilo que a gente não tropeça. Isso. Mas o Hegel, ele vai contar a história da humanidade dizendo assim, olha, na medida em que o espírito humano vai conhecendo cada vez mais o que a humanidade é, ele vai incorporando um conhecimento que ele vai desenvolvendo um conhecimento que vai incorporando mediações cada vez mais próximas às mediações reais. E este conhecimento que vai incorporando mediações cada vez mais complexas, cada vez mais desenvolvidas, é um pensamento mais concreto. Portanto, concreto é o conhecimento que possui mais mediações, e o abstrato é o conhecimento carente de mediações. O Lukács e o Marx, depois do Lukács, eles vão levar isso adiante. Ele vai dizer, veja, uma categoria abstrata é uma categoria carente de mediações, que tem poucas mediações. Uma categoria concreta é plena de mediações. E o exemplo que ele vai dar e repete, e que o Marx dá também várias vezes, é do trabalho abstrato e trabalho concreto. O trabalho abstrato e o trabalho concreto são igualmente existentes na sociedade capitalista desenvolvida, tá certo? O trabalho abstrato é aquele trabalho que é reduzido a uma mercadoria, né, a uma força de trabalho média que é vendida como mercadoria pelo valor da força de trabalho. Isto vale a mesma coisa para todo trabalhador. Você abstrai o que o trabalhador é e você reduz o trabalhador a uma média social que só existe enquanto média social. Não necessariamente vai estar presente, ou raramente vai estar presente em cada indivíduo. Tranquilo?
Isso é o trabalho abstrato. O que é o trabalho concreto? Quando você compra o trabalho abstrato de um trabalhador, você fala, trabalha 8 horas para mim, eu te pago tanto, e a produção do seu trabalho é uma produção que pertence a mim, você vai comprar o trabalho concreto desse trabalhador. Veja, se você precisa de um serralheiro, você não vai contratar um vidraceiro. Se você precisa de um pedreiro, você não vai contratar um médico. Se você precisa, percebe? Então, quando você contrata o trabalhador, você paga o trabalho abstrato, mas você quer receber, e você recebe o trabalho concreto. Aquele trabalho pleno de mediações. O Zezinho que você contratou é um pedreiro, ele vai construir esta parede, a parede, percebe? Você tem todas as mediações sociais presentes naquele ato daquele trabalhador que você comprou, não o trabalhador, mas você comprou o trabalho abstrato dele. Então, o abstrato também vai ser o carente de mediações, tá certo? E o concreto vai ser o pleno de mediações. Tranquilo isso? Então ele vai dizer, veja, a análise que a gente fez do trabalho é uma análise abstrata, porque esse trabalho, desta forma que a gente trabalhou, está presente em todo e qualquer momento da história humana. E nessa afirmação, ele vai se basear integralmente nas primeiras 10 ou 12 páginas do capítulo 5º do livro 1º, da quarta edição alemã do livro 1º do Capital do Marx, que é aquele capítulo que ele vai discutir o processo de trabalho, e a partir daí, tá certo? Vai fazer a comparação entre o pior arquiteto e a melhor abelha, tá certo? E depois ele vai discutir, tá certo? Que é meio de produção, que é força de produção, instrumento de trabalho. Ele pega o fundamental daí, tá certo? Praticamente, porque não é todo, obviamente, mas praticamente todo o capítulo do trabalho sai do capítulo 5º do livro 1º. Praticamente, tá certo? Eu não estou dizendo que é só isso, tem mais coisa. Mas o fundamental ele tira de lá. E lá o Marx vai dizer, lembra, o trabalho é a condição eterna da existência humana. Então ele vai dizendo, veja, a análise que a gente fez no capítulo do trabalho é uma análise real, tá certo? Não está dizendo que é abstrato porque não existe, é real, existe na história. Mas ela não incorpora nenhuma mediação de nenhum modo de produção específico e nenhuma mediação de nenhum momento histórico específico. Então, para inserir esta categoria abstrata, essa análise abstrata do trabalho na história, a gente tem que ver como que a sociedade humana se reproduz, como que o gênero humano se reproduz. E ele vai escrever o 2º capítulo, que vai ser o capítulo que chama a reprodução. E esse capítulo, a reprodução, é um capítulo já maior, são 130, 140 páginas,